Olá, meus irmãos, continuando a nossa leitura da Bíblia, a partir do capítulo 36 de Gênesis. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, Eteu, e a Olibama, filha de Aná, filho de Zebulão, o Eveu, a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote, e Ada teve de Esaú a Elifaz, e Besamate teve Reuel. E a Olibama deu à luz a Jeús, Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as almas da sua casa e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não as podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefu, Gaitã e Kenaz. E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, e filha de Aná, filha de Zibeão. Ela teve de Esaú Jeús, Jalão e Coré. Esses são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú: o primeiro Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefu e o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú, o príncipe de Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Ézer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Eumã, e a irmã de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Zefô e Onã. Estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as mulas no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes são os filhos de Aná: Dizom e Aolibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dizã: Endã, Esbã, Itrã e Quirã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizom, o príncipe Ézer, o príncipe Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Bela, filho de Beor. O nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Samlá e Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samlá, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aqubor, reinou em seu lugar.
E morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Pau. E o nome da sua mulher foi Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. Esses são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com os seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aolibama, o príncipe Ela, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má notícias para deles a seu pai. Ismael amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e os 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os seus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai ver como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me respostas. Assim o enviou no vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, antes que chegasse, e eles conspiraram contra eles para o matarem, e disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-nos numa dessas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Ruben livrou-os das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, e a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, eis que uma campanha de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-los a esses ismaelitas, e não seja mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito.
Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. E voltou a seus irmãos e disse: O menino não está, e aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado essa túnica, conhece agora se está ou não a túnica de seu filho. E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre seus ombros e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Glória a Deus, meus irmãos, por esses capítulos lidos aqui. E que possamos, né, estar tirando proveito dessa leitura e continuar nessa nossa grande tarefa de ler toda a Bíblia. Amém. Glória a Deus.